Em dezembro do ano passado, nós mostramos esse ataque chocante no bairro São Marcos, aqui em Belo Horizonte. Você se lembra desse homem descontrolado com a faca na mão que partiu para cima da companheira, que a matou na frente de outras pessoas? Olha lá a senhora com as mãos na cabeça e aqueles vizinhos que estavam ali no momento tentando impedir. Olha ele com a faca na mão. E aí chegou gente tacando pedra, pedaço de pau, inclusive um agente da aeronáutica que passava no momento e interveio em toda a situação. Mas nós estamos falando de um maníaco, nós estamos falando de um homem descontrolado. Se não bastasse a crueldade de tudo que ocorreu no dia que nós mostramos aqui em cada detalhe, agora na conclusão do inquérito aparecem outros detalhes de um maníaco. Você acredita que, segundo a investigação da polícia, ele ameaçava estuprar os próprios filhos? Você acredita que esse homem, ele matava animais na frente das crianças? Eu estou falando de gato, cachorro, o que parecia justamente para intimidar? Você imagina que esse homem, porque ele é capaz de tudo, né? Ele foi também capaz de atentar contra os próprios filhos? Ele já fez de tudo. Tem mais de 40 passagens pela polícia. As filhas, né, que ele teria estuprado, 7 e 9 anos. Tem tudo na ficha desse homem. Eu vou chamar a reportagem completa, porque hoje nós estamos falando da conclusão do inquérito, de algo absurdo. E eu vou dizer o seguinte, era uma mulher que era violentada, era uma mulher que era ameaçada há anos. Ela pediu medida protetiva, ela tinha boletim de ocorrência, mas infelizmente, como não ficou preso, chegou ao final da história e agora nós temos aqui uma vítima que não tem nada que possa trazê-la de volta, que possa reverter essa situação. E se ele não ficar preso agora para o resto da vida, ou pelos anos que tem, ou pelo que a justiça pode determinar, eu não sei mais quais motivações são necessárias para que ele fique atrás das grades. Atenção na reportagem completa de mais um homem cruel que tem que ficar atrás das grades. Um homem cruel, dominador e extremamente perigoso. É assim que a polícia descreve Marcos Vinícius Lopes, de 30 anos. Não só para essa mulher, como para toda a família e para toda a comunidade, ele já chegou a ameaçar todos os vizinhos do bairro. Ele tem traços de psicopatia e sente prazer ao ver a dor do outro. Nós acreditamos, nós pedimos ao Poder Judiciário que ele seja realmente analisado por médicos especialistas, por psiquiatras, porque ele sentia prazer em torturar psicologicamente seus filhos, ele sentia prazer em dizer para as crianças que iria estuprar todas as crianças naquela residência. Ele queimava documentos, queimava roupas, ele impedia o contato, a vida social da Kate, ele tentava manter todas essas crianças em controle, ele impedia que essas crianças se alimentassem para que ele pudesse se alimentar. Existem cerca de 51 denúncias anônimas dizendo que essas crianças choravam e se elas apanhavam e se elas chorassem, elas apanhavam mais ainda. Essas crianças reclamando que queriam comer e no momento que elas reclamavam que queriam comer, elas apanhavam mais. Então era uma residência de extrema violência e através dessa violência, desse medo, ele mantinha o poder dele sobre todos. O homem foi indiciado pela Polícia Civil por matar a companheira, Kate Emanuela da Costa, de 37 anos. Os ataques começaram na casa da família, na frente dos filhos, no bairro São Marcos, em dezembro do ano passado. Kate saiu correndo para a rua e Marcos foi atrás. As imagens são fortes. A mulher foi brutalmente assassinada na calçada. Vizinhos assistem à cena e tentam impedir o ataque. Mas Marcos ignora os apelos e dá diversos golpes na companheira. Depois de cometer o crime, sai andando sem demonstrar qualquer preocupação. E tudo teria começado porque Kate teria desobedecido uma ordem. Na verdade, o único crime dela foi colocar as crianças para irem para a escola, foi ter desobedecido esse homem, ele abusava desse poder que ele tinha e qualquer pessoa que desobedecesse, ele retaliava de forma severa. Então ele apareceu, ele invadiu a casa, ele tinha feito uso de drogas na noite anterior. Mais uma vez ele invadiu a casa para ter acesso a ela, para tentar ter controle aos filhos. E no momento que ela disse
ele tinha determinado que as crianças não iriam para a escola naquele dia. E no momento que ela ignora essa ordem dele e continua aprontando os filhos para irem para a escola, ele imediatamente vai até ela e começa, com o facão, começa a agredi-la. Kate tinha 8 filhos, 4 meninas e 4 meninos. 6 são do relacionamento com Marcos. Um deles, de 13 anos, tentou defender a mãe e acabou atingido. Por isso, Marcos também foi indiciado por tentativa de homicídio. Um dos filhos do casal de 13 anos de idade tentou impedir essa agressão contra a mãe e foi brutalmente atingido também em seu braço. Por isso, o inquérito fala de feminicídio, mas fala de uma tentativa de homicídio também? Sim, ele também foi indiciado por essa tentativa de homicídio contra esse adolescente de 13 anos. Durante as investigações, a polícia descobriu outros crimes que eram cometidos por Marcos. Entre eles, o abuso de 2 das filhas menores de idade. Idade cerca de 7, 9 anos de idade, abusos dos quais nós tomamos conhecimento ao curso das investigações de feminicídio, que também ocorriam nessa residência, assim como vários outros crimes cometidos contra essas crianças. Casa insalubre, local completamente inapropriado para a vivência dessa criança, o qual era mantido e dominado por ele. Esses abusos sexuais aconteciam pelo menos desde 2023, é isso? Foi as denúncias que nós tivemos acesso, né, os relatos que nós tivemos acesso ao longo das investigações remontam a 2023, de 2 crianças, as quais teriam mudado de comportamento, estariam apresentando comportamento diferente na escola e uma das crianças, inclusive, já havia relatado para uma vizinha que o pai tentava sempre colocar ela no colo e já ameaçava abertamente, tanto para essa filha quanto para todas as outras, que iria cometer estupro contra elas. Ele também será investigado por maus tratos de animais, já que, segundo a polícia, torturava os bichos para impor medo aos filhos. A gente tem uma denúncia, inclusive a polícia foi ao local, a polícia militar foi ao local diante de uma denúncia de que havia um cachorro em avançado estado de putrefação no quintal. Ele cortava garganta de galinha, de cachorro, de gato, bebia o sangue, isso tudo na frente das crianças. Então, a gente pediu para que a delegacia especializada do meio ambiente aqui da capital, que ela apure melhor essas denúncias, porque são várias denúncias também de maus tratos, denúncia de vizinha dizendo que os gatos haviam sumido, e a própria Kate teria dito para as vizinhas que esses gatos teriam sido subtraídos por ele, para que ele bebesse o sangue. Então, uma série de crimes que esse homem praticou ao longo desses 10 anos de relacionamento. Quem também sofria tortura psicológica era a companheira, que chegou a pedir uma medida protetiva. Marcos tinha mais de 40 passagens pela polícia. Em 2023, ele chegou a ficar preso por 2 meses, mas foi solto. A Kate buscou ajuda. É importante a gente lembrar que a violência doméstica ela é cruel, ela é severa, ela impede a vítima tem um temor tão grande que ela, na maioria das vezes, ela não pede ajuda. Ao longo desses anos, a Kate chegou a registrar a ocorrência. Numa dessas, em dezembro de 2023, ele foi preso em flagrante. Infelizmente, ele ficou preso somente por 2 meses. E, infelizmente, também, caminhando por um ciclo clássico da violência doméstica, ele recrudesceu essa violência, ele passou não só a ameaçar, como ele passou a agredi-la. Em agosto, ela novamente fez um registro de lesão corporal, mas ele desobedecia a medida protetiva, ele invadia a residência dela à noite, nos momentos que ela não conseguia se defender, e ele incutia um temor muito grande a ela de que iria estuprar as crianças caso ela fizesse algo. Então, ela ficou com muito medo desse autor. Ela chegou a pedir essa ajuda e, infelizmente, ele ficou preso somente 2 meses e ele caminhou nesse ciclo de violência até o feminicídio. Ele tem cerca de 47 registros policiais, cerca de 28 deles atuando como suspeito de dano, vias de fato, ameaça, violência doméstica, uso de drogas, tráfico de drogas, uma série de crimes. A senhora, nesse tempo de polícia, já vivenciou um caso tão cruel, tão bárbaro assim? Infelizmente, esse é um caso muito severo, mas eu atuei 12 anos na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui em Belo Horizonte e são casos muito pesados.
infelizmente, em Belo Horizonte, a gente não está falando de nenhum interior do país, nós estamos falando da capital mineira e são diversas ocorrências de pedofilia, de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Infelizmente, eu já peguei caso de criança de 15 dias de vida sendo estuprada, então são coisas que demonstram uma total incredulidade com a maldade do ser humano. O repórter Vinícius Rangel também conversou com o filho do primeiro casamento de Kate, é o William Vitor, de 19 anos. Ele agora é o responsável pelos irmãos, né? Vamos ver o que ele falou. O William é filho da Kate, hoje ele tem 19 anos. Ele presenciou muito dessas agressões, ele teve um embate com o Marcos e chegou a sair de casa por isso, né, o William? Desde cedo, desde novo, eu nunca concordei com nada, então, para até briga com ele, eu saí de casa muito cedo e ele nunca se deu bem mesmo, não. Você imaginava que sua mãe pudesse ser morta por ele? Já imaginei. Pela forma que ele agiu? Já imaginei, sim. O William agora é quem está cuidando dos irmãos, né? Você está tendo que se mobilizar. Como é que está esse dia a dia? Porque para eles, principalmente os menores, viverem sem a mãe não é fácil. Para você também, claro. Não é fácil, porque eles são muito pequenos, às vezes não entendem as coisas direito, então às vezes eles perguntam muito, chamam muito ela e tipo assim, eu fico meio assim, né? Mas a gente está tentando recomeçar, não é fácil, mas a gente está na luta aí. Sabendo agora que ele está preso, que ele deve ficar preso, isso dá um pouco mais de tranquilidade para vocês? A gente espera, né, que a justiça seja feita, porque não vai trazer minha mãe de volta, mas a gente espera que a justiça seja feita. A gente pensa, um jovem de 19 anos sendo responsável pelos irmãos mais novos. Ele só tem 19 anos.